Santa história realmente que nos causa emoção. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele começou um trabalho de ensinamento com profundidade aos seus discípulos. Cada momento que Jesus estava com eles, Jesus aproveitava ao máximo para ensinar a eles. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção sobre um sentimento que entrou no coração de Pedro quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, Pedro ficou desapontado, decepcionado. Parece que toda a sua esperança havia acabado. Ele que tinha recebido aquela fé, estava todo alegre, todo feliz, acompanhando Jesus com as multidões, vendo os milagres, as curas, aonde Jesus chegava, era multidões, Jesus transformava água em vinho, Jesus multiplicava os pães, Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, abria os olhos dos cegos, fazia o mudo falar, o surdo ouvir. Era alegria. Onde Jesus estava, era um mar de alegria. E quando Jesus foi para a cruz e morreu, parece que toda a esperança acabou no coração de Pedro. E Pedro, antes de começar o ministério com Jesus, a sua profissão era pescador. E agora, diante da decepção, ele decidiu voltar novamente ao que era antes. Decidiu voltar para a pescaria. Quantas pessoas, às vezes, também tomam a decisão de voltar, né? A pessoa saiu do vício, de repente quer voltar novamente para aquela vida errada. Se Deus já libertou você, continue firme, não volte atrás, né? Pedro voltou para o mar, voltou para a velha vida de pescador. E o interessante é que quando ele voltou, a maioria dos discípulos voltaram com ele. Quando uma pessoa sai de uma igreja, ela não sai sozinha. Muitas outras pessoas acabam saindo com ela. Quando uma pessoa se afasta de um local onde se fala do amor de Deus, da graça de Deus, é comum outras pessoas saírem também. É como uma pessoa quando ela vai para o bar beber. Dificilmente ela vai sozinha. Ela sempre vai com os amigos. Não é? Sempre é um amigo que telefonou, que convidou, e vai o grupo. Então Pedro decidiu ir para a pescaria e os outros discípulos falaram, nós vamos também, e foram. E entraram no barco, passaram a noite toda pescando. Nenhum peixe sequer eles pegaram. Apesar de terem experiência na arte, tinham uma habilidade com a pescaria, tinham um bom barco, tinham rede, tinha toda a traia. Mas não estavam funcionando. Não funcionou. Quantas pessoas também não estão vivendo algo semelhante, algo igual? Tem tudo, tem uma boa profissão, sabe fazer as coisas, e no entanto, às vezes as coisas não estão funcionando. Como está a sua vida? As coisas estão funcionando ou não estão funcionando? Como está você? Quando foi ao romper do dia, quando começou a clarear o dia, Pedro e os outros discípulos passaram a noite toda pescando e não pegaram peixe. Quando estava amanhecendo o dia, eles estavam recolhendo a rede para ir embora, de repente viram uma pessoa lá na praia. Tinha uma fogueira e tinha um homem na praia. Então os discípulos olharam, quem é aquele homem? E de repente, João, que era o apóstolo do amor, olhou e de repente aquele homem que estava em pé na praia perguntou a eles. E a maneira que ele perguntou foi uma maneira carinhosa. Ele disse, filhinhos, vocês têm o que comer? Eles disseram não. Quer dizer, tinham trabalhado, mas nem o que comer não tinham. Quantas pessoas estão ralando, trabalhando, às vezes nem a comida não tem. Então Jesus falou para eles assim,
lance a rede do lado direito do barco e vocês vão pegar peixe. Mas eles já tinham passado a noite toda pescando. E eles disseram: Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Mas pela sua palavra, nós vamos lançar a rede. Pela sua palavra. Aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer pela palavra. É como diz a palavra. Não é pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, é pela palavra de Deus. Eles lançaram uma rede pelo lado direito do barco. As Escrituras dizem que quando eles lançaram uma rede, eles pegaram 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Olha, e se existe uma pessoa que gosta de pescar, essa pessoa sou eu. E já tive a oportunidade de pescar em lugares nobres. Por exemplo, eu já pesquei no Rio Araguaia, que é um dos rios mais bonitos do Brasil. O Rio Araguaia é um jardim, é uma beleza inigualável, coisa incrível. Quem conhece o Rio Araguaia sabe. Já tive a oportunidade de pescar na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, no estado do Tocantins. Já pesquei no Lago Verde. E eu tive a oportunidade de pegar peixes pequenos e também alguns peixes que, ao meu ver, considerei um peixinho até mais ou menos. Que eu sempre pegava aqueles peixinhos de meio quilo, 1 quilo, uma trairia, um bagre, mas quando eu fui pescar no Rio Araguaia e no Lago Verde, lá tem peixe de 20, de 30, de 40, 50 até 100 quilos. Então o primeiro peixe que eu peguei de 8 quilos lá, nossa, para mim foi uma coisa espantosa. Então para mim, o que eu entendo? Um peixe grande para mim é um peixe acima de 20 quilos. Um peixinho pequeno de 1 quilo, 1,5 quilo é um peixe pequeno. As Escrituras, a história que nós acabamos de ouvir, diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Sabe o que significa isso? Isso significa que em uma só vez que eles lançaram uma rede, eles pegaram mais de 3 toneladas de peixe. Acredita numa coisa dessa? Mais de 3.000 quilos de peixe. Eles pegaram no lançamento único de uma rede. Eu pergunto a você: vale a pena fazer as coisas pela palavra ou não? Vale a pena lançar a rede pela palavra de Deus ou não? É claro que vale. Agora, o que nos surpreende é que quando eles pegaram a rede com 153 grandes peixes, ainda tem um detalhe, que a rede não rasgou. Não se rompeu, apesar da grande quantidade de peixe. Colocaram os peixes no barco e vieram para a praia. Quando chegaram na beira da praia, já tinha uma fogueira, já tinha peixe assado e pão na brasa. Jesus não precisou daqueles peixes que eles haviam apanhado. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: de onde vieram aqueles peixes que estavam lá? Jesus não estava pescando. Jesus não tinha barco, não tinha rede, então de onde vieram aqueles peixes? Eu quero dizer que Jesus, ele não precisa de rede nem de barco para pescar, porque foi ele que criou os peixes dos mares, as aves dos céus, as estrelas. Enfim, lá no livro de João diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então os discípulos, quando desceram do barco, já tinha peixe assado e já tinha pão na brasa. Quero dizer para você que Jesus tem peixe para você, tem pão na brasa. Significa que ele vai dar oportunidade. É como aquela canção que nós ouvimos, o jantar para Jesus. Só que agora quem está preparando o jantar não é você, é ele. É Jesus que está preparando uma oportunidade para você, de você crescer, de você prosperar, sair da miséria, da fome, da doença, da enfermidade, da dor. Então os discípulos se aproximaram daquela fogueira e Jesus começou a pegar pão, colocar peixe, dava para um, colocava pão, peixe,
dava para outro, colocava pão e peixe, todos eles comeram e ficaram satisfeitos. Mas a rede ainda estava lá cheia de peixe. Jesus falou: agora você pode apanhar do de vocês aí, pode colocar para assar. Pode pegar. Pode continuar a festa. Onde tem a bênção de Deus, é alegria, é festa. É tanto o apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz: porque aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando o poder de Deus está na sua vida, o Senhor faz coisas que você nem imagina, você nem pensa. Depois que eles comeram, depois que saciaram, Jesus olhou bem para os olhos de Pedro e disse assim: Pedro, você me ama? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. O que é que Jesus estava falando? Pedro, você voltou para o rio, você voltou para o mar, você voltou a pescar. Tem gente precisando de você, tem gente sofrendo. Vai cuidar das minhas ovelhas. Novamente o Senhor Jesus olhou para os olhos de Pedro e disse: Pedro, você me ama mais do que esses? Pela segunda vez, Pedro disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: apazente, cuide dos meus cordeiros. E pela terceira vez, o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Então Pedro se emocionou naquela hora, se perturbou, disse: poxa, já é a terceira vez. Me perguntou a primeira, me perguntou a segunda, eu respondi: já é a terceira vez que ele me pergunta. Olhou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu quero dizer a você que está me ouvindo pelo rádio, você que está nos acompanhando pelo celular, pela internet, você é uma ovelha e você merece cuidado, você tem que ser cuidado. E eu digo a você que eu me proponho de cuidar de você. Se você precisar de uma palavra de fé, de uma palavra amiga, de um aconselhamento, nós estamos aqui. As Escrituras dizem que nós temos que chorar com quem chora e alegrar com quem está alegre. Nós queremos compartilhar com você os momentos bons e os momentos difíceis na sua vida. Por isso eu me proponho, eu me coloco à sua inteira disposição. Você que precisa de um atendimento, de uma prece, de uma oração, de um aconselhamento, de uma visita, eu estou à sua disposição. Porque o Senhor Jesus falou para Pedro: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Então eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo, em nome de Jesus, eu amo vocês. Eu amo vocês. Estou aqui trabalhando, não é porque eu não podia fazer outra coisa. Não é porque eu não sei fazer outra coisa. Eu estou fazendo a obra de Deus, fazendo o trabalho do Senhor, porque eu amo. Porque eu amo. Já tive oportunidade, já me ofereceram oportunidade para mim trabalhar em outras coisas. Mas o meu trabalho é cuidar das ovelhas. Daquelas pessoas que estão doentes, enfermas, oprimidas, perturbadas. É você o nosso alvo. Nós queremos o seu melhor. Nós queremos ver você bem, queremos ver você sorrindo, você curado e liberto. E para isso nós vamos orar por você. Se você acredita, nós vamos agora para o momento da integração, que é o momento da prece poderosa, tá bom?